Então vamos começar com limpeza da nossa pele. Eu vou usar esse tônico que é da O Boticário. Eu vou fazer toda a limpeza da minha pele com esse tônico. É muito importante, gente, certificar que a sua pele esteja limpa, ok? Vou usar esse produtinho da Quem Disse Berenice. É um hidratante específico para a região dos olhos. E em seguida eu venho com esse olhinho, que é um hidratante também. A minha pele estava muito ressecada, então eu decidi passar um hidratante mais potente, que é um óleo, tá? E eu vou então passar com as mãos mesmo, para ativar a circulação aí do meu rosto e penetrar ainda mais esse produto. É muito importante você fazer isso em todo o seu rosto, certificando que está bem hidratado. Agora vamos pro primer, o meu favorito, da Bruna Tavares. E eu vou passar só onde tem poros abertos e dilatados. No meu caso é ali nas bochechas e um pouquinho só ali na testa. Venho com o meu iluminador favorito, esse aí é da Nath Capello, é um iluminador em gel. E eu vou passar então aí nas minhas bochechas. Eu gosto de passar em todo o rosto, mas eu concentro mais esse produto na região que eu quero iluminar mais, tá? Então eu peguei esse pincelzinho Kabuki, então tô passando ali, ó, bem onde eu costumo passar o iluminador depois, para dar aquela iluminada perfeita antes de passar a base. Vou usar essa base da MAC, tá? Ela é a NC30. E agora o corretivo da Nath Capello também, para fazer a parte de iluminação. Agora eu vou usar também um corretivo pastoso, esse é da Kryolan. E eu vou fazer toda a parte de contorno ali, para poder afinar um pouquinho as minhas bochechas. E afinar um pouquinho o meu nariz e fazer todo o contorno ali com esse corretivo escuro. Agora, com a minha paletinha de blush também, essa daí é da Nath Capello, eu vou então passar o blush ali bem na maçã do meu rosto. Tá vendo que ele é bem pigmentado? Como eu amo blush, gente, eu gosto de caprichar nele nessa parte. Porque ainda vai vir o pó, você vai esfumar, ele vai ficar perfeito. Ai, gente, pensa que não vai dar certo? Calma que vai dar certo. Agora vem pegar a minha esponjinha e nós vamos então esfumar tudo que a gente colocou nesse rosto. Calma aí, galera, que vai dar certo. Começo com a parte clara do corretivo e vou dando batidinha nesse corretivo. Com uma mão, gente, muito leve, tá? Tem que ser com a mão leve, porque senão vai furar e aí você não vai conseguir esfumar direito. Então eu venho ali, ó, na parte de cima do nariz, com muita leveza, muita calma nessa hora. E vou dando aquelas batidinhas básicas pra gente poder espalhar todo o corretivo. Eu vou pegar minha paletinha da Revolution e passar então o meu iluminador com a pele molhada ainda, para dar aquele aspecto maravilhoso de pele iluminada naturalmente. Quem não ama, né? Então é isso, eu vou passando ali, ó, em cima do meu contorno, pontinha do nariz, e vou subindo ali para dar aquela afinada básica também no nosso nariz. O pó que eu vou usar é esse da MAC, tá? Ele nós vamos passar em tudo, em todo o contorno. Vou passar ali embaixo dos meus olhos. Venho com esse pincel bem fofão, grande, que facilita também na hora da gente aplicar esse pó. Ele é um pó mineral, viu, gente? Então ele é bem fininho. Ele não vai carregar então a minha pele, porque ele é um pó muito fino. Venho com essa paletinha da Boca Rosa de contorno, só para caprichar um pouquinho mais ali no retoque do meu contorno, que eu gosto de afinar bem essa parte aí. E como a gente tira foto, geralmente costuma apagar um pouquinho o nosso contorno. Então eu gosto sempre, depois de selar a pele, vir com um contorno em pó e dar aquela batidinha básica ali, para dar aquele retoque maravilhoso. Vou usar então esse Fix Plus da Ana Paula Marçal para deixar nossa pele muito mais hidratada. E eu não economizo nesse produto, viu, gente? Borrifa e até escorrer na pele. E vou deixar secar então esse produto. Agora com o pincelzinho Kabuki eu vou espalhar um corretivo na minha pálpebra.
E aí eu vou dar batidinha com a minha esponja para dar um acabamento mais bonito, tá? Vou agora com a sombra líquida, essa é da Nath Capello, é na cor neve branca. E vou passar ali no meu cantinho lacrimal para pigmentar melhor a minha sombra branca, tá? Venho com um pincel pequeno e vou então dar aquela arrastadinha para deixar mais esfumadinho essa sombra. Com a paletinha da Atelier Paris, vou pegar a sombra branca da paleta e vou então dar batidinhas ali na onde eu passei a sombra líquida, para deixar bem evidente essa cor, tá? Eu quero abrir mais o meu olhar, então eu vou caprichar nessa parte aí do cantinho lacrimal. Com a mesma paletinha T05 da Atelier Paris, venho com a sombra bem quente, essa marronzinha quente, e vou começar então a dar batidinhas ali no meu cantinho e depois esfumar toda essa sombra. Eu vou concentrar essa cor ali no meu cantinho externo e vou subindo aos poucos ali perto da minha sobrancelha, fazendo movimentos de vai e vem e movimento circular. Primeiro eu deposito essa sombra que eu quero que fique bem pigmentada. E com o que sobrou do meu pincel, eu vou então levar essa sombra até ali no cantinho, onde tem a minha sombra branca, tá vendo? Vou fazendo movimento de vai e vem com a mão bem leve, para não pesar demais e não ficar nada marcado. Agora, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, pegar a sombra, depositar no meu cantinho externo. Aos poucos, deposito e vou subindo aos poucos também essa sombra. E depois eu vou fazer movimento de vai e vem para poder esfumar um pouquinho mais. Ó, eu vou entrando, fazendo movimento de vai e vem várias vezes. Entrando também um pouquinho ali para dentro, perto da minha sombra branca. Só com o que sobrou do pincel. E eu vou depositando e as bordinhas eu vou esfumando em movimentos de vai e vem, jogando essa sombra para fora para fazer um acabamento bem bonito e mais arredondado. Eu vou então fazendo esse movimento. Com a mesma paletinha, essa sombra mais clarinha, tá? Como se fosse um laranja mais claro. Eu vou então passar ali na divisão da minha sombra mais quente, escura, e ele perto da minha sobrancelha, para fazer uma transição de sombras bem bonita e com acabamento perfeito, tá? Então eu vou fazendo isso, movimentos de vai e vem, vou jogando ali para fora, levo mais para dentro também. Como é uma sombrinha mais clara, não tem problema a gente caprichar bem ali em cima. Com a mesma paleta, eu venho agora com essa sombrinha bege, para passar ali entre a sombra branca e a minha sombra marrom mais clarinha, tá? Aquele laranja bem clarinho. Eu vou fazer essa transição para também ficar bem bonito e nada marcado. Ó, vocês estão percebendo que eu tô fazendo essa maquiagem com a mesma paleta de sombras, tá? Eu só vou usar uma paletinha de fora, porque não tinha nessa, um marrom mais escuro, mas praticamente a mesma coisa. Vem agora com essa sombra mocha da Tracta, que é a única sombra fora da paleta que eu vou usar, para ela ficar mais intensa. Ela é linda, gente. Essa é uma cor que eu sempre tenho e uso bastante nas minhas maquiagens. Vou depositando ali no cantinho interno, bem ali perto dos meus cílios, e vou fazendo esse movimento de vai e vem várias vezes, entrando ali para dentro do meu olho e subindo como se fosse um V, tá? Venho ali no cantinho dos cílios e vou subindo entre o meu côncavo para ficar em forma de V, bem esfumadinho. Do outro lado, faço a mesma coisa, pego aquela sombra mais escura e vou passando ali no cantinho externo, bem na raiz dos meus cílios, e vou subindo aos poucos essa sombra, fazendo um movimento assim, bem assim, sutil, tá? Movimento de vai e vem, circular, fazendo um movimento de V ali, pra ficar bem certinha essa sombra e sem muita marcação. Vou pegar o meu delineador em gel e vou fazer então o meu delineado. Eu já até fiz o delineado, tá vendo? E agora eu tô mostrando pra vocês como que eu esfumo o meu cantinho. Faço um delineado normal, só porque é um pouquinho maior ali na pontinha.
Pego uma sombra preta com esse pincel bem pequenininho de esfumar e vou então dando aquela esfumadinha básica que a gente chama, movimento de vai e vem, eu subo, eu desço. Tem que ter muita paciência nessa hora, porque para o seu esfumado ficar bonito, tem que ter paciência para esfumar, tá? Então a gente demora bastante nessa hora. Então a gente esfuma várias vezes. Pego mais sombra, faço o movimento, vai, volto, subo um pouquinho, vou subindo, vou fazendo movimentos de vai e vem, arredondado e sem cansar. Agora com um pincelzinho, com uma sombra marrom anterior que a gente passou, pincel mais fofinho, eu vou fazendo então a transição ali com o marrom, tá? Pra dar um acabamento mais bonito e deixar isso tudo esfumadinho. E vem então fazendo esse movimento de vai e vem entre a sombra preta e a sombra marrom. Agora vamos fazer do outro lado do delineado para vocês verem. Eu tô usando um pincel da Macrylan, eu não tenho numeração aqui agora, mas é um pincel bem preciso, bem fininho. Eu gosto de usar esse pincel quando eu quero um delineado bem preciso, tá? Então eu vou passando, tá vendo que primeiro eu faço um traço, vou traçando com a mão firme e um movimento reto. Eu começo o delineado e vou até o final dele. E vou bem ali rente aos meus cílios para deixar ele bem fininho, tá vendo? E vou subindo ele até o esfumado marrom lá de trás. Agora, com o mesmo pincelzinho, um pouquinho da sombra preta ali no cantinho, tá vendo? Eu vou depositar um pouquinho da sombra preta para me ajudar a esfumar o delineado. E vou fazendo esse movimento de vai e vem dentro do delineado para ele ficar bem esfumadinho. Movimento de vai e vem várias vezes, sem cansar, não pode ter pressa, até você perceber que você não consegue mais ver a divisória desse delineado. Agora, com outro pincel e um pouquinho da sombra marrom intermediária, eu vou dar acabamento, passando ali na sombra preta e no cantinho, subindo para fazer essa transição entre uma cor e outra. E não ficar nada marcado, nem ali no meio dos olhos e nem no finalzinho ali do nosso delineado. Pego uma sombra um pouquinho mais rosadinha para fazer essa transição, ó lá, de uma sombra e outra. Bem de leve, vou passar ali no meio. Agora, com o delineador líquido, eu venho para dar acabamento, passar em todo o contorno do meu delineado, porque eu gosto de deixar ele bem pretinho e com aspecto assim opaco, sabe? Fica muito lindo. Então, eu venho com esse delineador, ele é da... acho que é da O Boticário, se eu não me engano. Esse lápis é da Nath Capello e eu vou fazer toda a parte de baixo com ele, tá? Dentro da linha d'água e fora da linha d'água também. Eu vou borrar um pouquinho e depois eu vou esfumar esse lápis. Agora eu venho com um pincel bem pequenininho e vou esfumar o nosso lápis, ó, fazendo um movimento bem de vai e vem, movimento leve. E vou esfumar, vou pegar um pouquinho da sombra preta para fazer acabamento nele. E vou então selar o nosso lápis, que ele na verdade é um gel. Venho com essa outra sombra moça da Atracta, que é um marronzinho, e venho então abaixo da nossa sombra preta ali, para fazer um acabamento bem mais bonito e profissional na nossa maquiagem. Tá vendo? Eu faço esse movimento de vai e vem nos dois olhos. Bem de leve, pego no final do pincel para minha mão ficar mais leve e eu conseguir fazer esse traço com mais precisão. Agora, a última sombra que nós vamos usar é aquela sombra da Atelier Paris mais quente, para poder fazer um acabamento muito bonito e encontrar com o nosso esfumado de cima, tá? Então, eu venho só para dar um acabamento bonito. Toda sombra que a gente usa em cima, a gente tá usando embaixo. E encontrar, então, com o nosso esfumado maravilhoso de cima. Para fazer a nossa sobrancelha, eu usei essa pastinha da Mari Maria.
Já mostrei pra vocês como que eu contorno a minha sobrancelha, começo sempre embaixo. Eu amo esse pincel, que é um pincel bem firme, é da Make Be, tá? Da O Boticário. Faço também a parte de cima, do jeito que vocês já sabem. E aí eu vou pentear. Agora eu vou passar, essa daí é uma máscara para sobrancelha. Ela tem uma cor, uma pigmentação um pouquinho mais clara, porque eu não gosto de sobrancelha muito escura. Então eu venho passar essa, se eu não me engano, é da Mary Kay, mas tem de outras marcas também que você pode usar. Mas eu gosto para fazer o acabamento da sobrancelha, acho que fica mais bonito e natural. Máscara de cílios, é claro. Vou passar em cima e embaixo, vou destacar bem os meus cílios. E é claro, também vou usar uns cílios postiços, que, gente, essa maquiagem pede, né? Vou usar esses cílios e olha só como ficou a nossa maquiagem.